O sol nascia sobre os montes da Galileia. O vento soprava suave e o murmúrio da multidão se calava enquanto Jesus subia a encosta. Ele se sentou sobre uma pedra e seus olhos percorreram os rostos aflitos, cansados, famintos por esperança. Então, com voz mansa, mas cheia de autoridade, ele começou a ensinar: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E enquanto ele falava, cada palavra parecia tocar o coração como uma brisa divina. Os aflitos erguiam os olhos, os cansados respiravam fundo e os duros de coração começavam a se quebrantar. Jesus olhou para o horizonte e continuou: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode se esconder. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E apontando para o alto, ele declarou: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um jota passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus olhou nos olhos de cada um que ali estava e disse com firmeza: Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. O silêncio dominou o lugar. O mestre falava com uma autoridade que nenhuma escola dos homens podia ensinar. E ele continuou, revelando o que o coração do Pai esperava de cada alma. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se ira contra seu irmão já é réu de juízo. Ouvistes: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com desejo impuro já cometeu adultério em seu coração. Jesus não falava apenas de leis, mas de transformação interior. Ele chamava os homens para uma vida de amor, pureza e reconciliação. Suas palavras atravessavam as defesas da alma e plantavam sementes de eternidade. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre bons e maus. A multidão se entreolhava. Nunca ninguém tinha falado assim. Não era religião, era vida, era fogo, era luz. Guardai-vos de fazer o bem diante dos homens, para serdes vistos. Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Quando orares, entra no teu quarto e fala em segredo com teu pai. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus, então, levantou as mãos e orou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As lágrimas corriam pelo rosto de muitos. A presença de Deus era real. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre aquele monte. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir.
Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, e vosso Pai as sustenta. Olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Se Deus cuida assim da erva, não cuidará de vós, homens de pequena fé? A multidão suspirava. Jesus sorria, e sua voz era suave como a manhã. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que está no teu. E ele concluiu: Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E então Jesus contou uma parábola simples, mas eterna. Todo aquele que ouve estas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os ventos e bateram contra a casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve e não pratica é como o insensato que construiu sua casa sobre a areia. Veio a tempestade e grande foi a sua ruína. Quando terminou de falar, a multidão permaneceu em silêncio. O vento cessou. Havia paz. O povo percebia que não ouvira apenas um homem, mas a voz do próprio Deus. E aquele monte nunca mais foi o mesmo.